Muito bom dia a todos que estão assistindo esta apresentação hoje à tarde, como os pastores do Juazeiro do Norte, contemplando e considerando o livro que estamos estudando nesses dias, Confiando em Deus. Esta semana estamos pensando sobre o tema Deus controlando a natureza. Todos nós que acreditamos em Deus, facilmente vão declarar que sim, Deus controla a natureza. Mas a realidade é que muitas vezes esta declaração pode até provocar desafios, porque a natureza nem sempre é mansa. De vez em quando, coisas acontecem que são difíceis. E a questão que precisamos sempre contemplar é o que diz a palavra de Deus sobre a natureza e como Deus está controlando até as circunstâncias que estão sempre ao nosso redor. E para nos liderar nesta conversa, nós temos aqui nosso moderador, pastor Francimário. Daqui um pouquinho vou passar a palavra para ele. E temos alguns pastores que estão aqui presentes conosco hoje. Eu vou pedir, quando o pastor Francimário receber a palavra, faz favor de introduzir os participantes que estão aqui conosco hoje à tarde. Pastor Francimário, tu tens a palavra. Ok, Pastor Marcos, graça e paz a todos, meus irmãos. Que alegria poder estar com os irmãos nessa tarde, podendo considerar mais uma vez um assunto tão relevante, tão importante para as nossas vidas, como pessoa, como servos de Deus e como igreja do Senhor, né? Quero apresentar os nossos amados irmãos pastores que estão conosco nessa tarde, né? Pastor Marcos, esse que fez a parte introdutória aí, né? Está conosco. Pastor Arthur Zeno, pastor presidente da Ordem dos Pastores, Seção Ceará. Dá uma luzinha aí, pastor, assim com a mão, e seja bem-vindo, meu irmão. Também o pastor Carlos está conosco. Pastor Carlos, muito bem. Pastor Francisco Pontes, também conosco nessa tarde. Seja bem-vindo, pastora. Seja bem-vindo também, pastor Melquisedeque, pastor presidente da nossa associação aqui do Cariri e Centro-Sul. Né? Bom tê-los conosco nessa tarde. Vamos à palavra de Deus, né? Nós estamos estudando esse livro, Confiando em Deus, e tem sido um momento muito especial. E rapidamente, os irmãos, falar sobre o poder de Deus, sobre a natureza, é algo necessário e importante para as nossas vidas, né? E eu me lembrei, pastor Marcos, hoje pela manhã, fazendo a leitura do capítulo em questão, eu me lembrei do início da minha conversão. Eu tinha poucos meses de convertido e eu cheguei na loja onde eu trabalhava em São Paulo, especificamente no município de Mauá, e o gerente chegou, era um sábado pela manhã, não era nem 8 horas da manhã, ele chegou muito bravo. E aí eu fiquei sem entender, e aí ele começou a expor, né, a razão, o motivo pela qual ele estava bravo, né? E ele estava muito chateado, bravo, porque estava chovendo, né? Enquanto ele abria aquela porta, a gente ingressar dentro da loja, ele falava algumas coisas assim, uma dessas que ele falou, ele falava assim: eu preciso repreender esse diabo que está mandando a chuva, né, para atrapalhar as minhas vendas, né? Isso ficou marcado no meu coração e eu, naquela ocasião, só ouvi, também não tinha muito o que falar a respeito, né? Não sabia. E então eu lembrei desse episódio que eu vivenciei há mais de 20 anos atrás, né? E é um assunto que nós vamos trabalhar agora nessa tarde sobre essa questão, né? Eu vou pedir que o nosso pastor Melquisedeque considere para nós aí, pastor Melquisedeque, por gentileza, abra aí a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 37,
versículo 3, versículo 6, 10 ao 13, né? Eu gostaria de ouvir, pastor, a sua posição baseado aí nesses versículos da palavra de Deus sobre o papel de Deus nos fenômenos naturais, né? Qual é o seu entendimento, levando em consideração Jó 37, versículo 3, 6, 10 ao 13? Por favor, pastor, com a palavra. Graças a paz, queridos, amados, e coisa boa poder reencontrá-los. Bem-vindo, pastor Arthur Zeno. É um prazer estar com o amado também. 3, 6, de 10 a 13, do 37. Isso. É isso, né? 37, 3, 6, 10 ao 13. Diz o seguinte: Ele o solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até os confins da terra. 6, é intercalado mesmo, né? Porque ele diz a neve cai sobre a terra e a chuva ao aguaceiro desce fortes. Sede fortes, perdão. Rapaz, eu estou com a Bíblia da mulher, mas essa tradução dela não está me ajudando, não. Deixa eu pegar a minha aqui. Peguei a da mulher que estava mais próxima. Não sei como é que ela consegue nesse negócio, nesse feito, não. Só um minuto. Agora sim, estou familiarizado agora. Ao meio do século XXI. Muito bem. Vou repetir o versículo 3, o seguinte: Ele o envia por debaixo de todo o céu e o seu relâmpago até os confins da terra. Versículo 6, pois diz a neve, cai sobre a terra, como também a chuva e os aguaceiros. Aumentai. Versículo 10 em diante, o seguinte: ao sopro de Deus forma-se o gelo e as águas imensas são congeladas. Também de umidade carrega as expensas nuvens e nuvens espalham relâmpagos. Fazem evoluções sobre sua direção para efetuar tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para disciplina ou para a sua terra, ou para o bem que faça vir as nuvens. Até o 13? É isso, né? Muito bem, queridos. Eu estive ouvindo o pastor Marcos Johnson um pouquinho antes, no vídeo do YouTube, e interessante, né? Nós olhamos nessa perspectiva de que até então, eu não digo agora, já no conhecimento já da palavra, e tendo Deus como nosso orientador, mas em alguns momentos eu acabei também acreditando que existia, né, de certa forma, um compartilhamento da natureza por meio das forças divinas com as forças do mal, né? Então, às vezes nós queremos atribuir essas catástrofes, essas situações climáticas ao inimigo, mas claramente na palavra nós vemos que em tudo Deus está sob controle e tudo tem a permissão dele. Inclusive, o pastor Marcos Johnson, no vídeo, ele faz questão de nos fazer lembrar que as consequências do que temos enfrentado contra aquilo que seria o natural, normativo, é consequência do pecado. Não diz respeito a Deus. Deus, ele não é ruim, ele não é mau. O que nós temos de ruim é por causa do pecado. Nasceu lá em Adão e Eva. E esses versículos em particular, eles nos fazem lembrar isso, nos faz entender isso, nos faz ter essa percepção. Jó está dizendo isso. O congelamento das águas foi Deus. A chuva expensa, o temporal, tudo aquilo que nós muitas vezes nos assustamos,
na questão climática está sob o controle e o domínio de Deus. Então, cair um raio onde tenha caído, não foi porque Deus perdeu o controle. E isso nos faz, ao invés de... É como a gente quando estuda Apocalipse, né? Tem pessoas que estudam Apocalipse com o coração na mão, com a boca aberta, assustados. Mas para aqueles que conhecem, sabem da promessa e o cumprimento dela na palavra, Apocalipse é uma bênção. É quando nós começamos a entender que é real a vinda do Senhor. Então, se assustar com o que tem acontecido, com as coisas na questão climática, não é interessante para nós que confiamos no Senhor. Pelo contrário, se Deus é tão bom, se Deus é perfeito, se tudo que Ele faz tem um propósito, ainda que caia um raio na minha casa, Deus sabe todas as coisas. Ainda que as coisas não caminhem como nós gostaríamos, Deus conhece todas as coisas. E como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito ou segundo o seu decreto. Então, ainda que as coisas na natureza não caminhem, não sejam favoráveis, como o ex-patrão do pastor Francimário, no seu exemplo, nada fugiu do controle do Senhor, continuou no controle dele. E Jó traz esse entendimento nesses poucos versículos. Deus tem o controle de tudo. Deus possa nos fazer entender isso de forma especial. Amém. Amém. Obrigado, pastor Melquisedeque. Muito boa aí a sua colocação. Pastor Carlos, por gentileza, pastor Carlos, considera a gente aí Amós, capítulo 4, versículo 7 ao 9, nessa mesma perspectiva, o que Amós escrevendo aí, o que nós podemos aprender com essa passagem bíblica, falando aí sobre o papel de Deus nos fenômenos naturais. Por favor, pastor Carlos, leia Amós 4, versículo 7 ao versículo 9 e deixe aí as suas considerações, por favor. Diz assim a palavra do Senhor em Amós 4, 7 e 9. E também retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Então 2 ou 3 cidades andaram errantes, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram com tudo. Não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e ferrugem, quando vossas hortas e vinhas e vossas figueiras cresceram. Foram devoradas pela largada. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Amém? Eu quero pegar um contraponto aqui também do pastor Francimário. Estavam saindo do seminário certa vez e eu fui de manga curta, porque quando eu saí de casa estava um calor danado. E por volta de 10h30, 22 horas, então nós saímos e uma garoa danada. E eu disse assim, que tempo louco é esse? Que tempo louco. Não dá para entender esse tempo. E o pastor Carlos, um amigo nosso que fazia o seminário conosco, morava mais perto, me deu uma carona, e ele disse para mim, meu apelido é Calé, né? E ele disse assim, Calé, eu sei que você é uma pessoa de Deus e você vai entender o que eu vou lhe dizer. Mas quem foi que fez todas as coisas? Quem criou todas as coisas? Deus. O tempo está incluso nisso ou não? Falei, meu irmão, verdade, puxa vida. Pequei contra o Senhor, porque Ele é Senhor de todas as coisas. É muito interessante, porque nós temos, às vezes, essas frases, né, que saem como algo natural, mas não temos, às vezes, fincados, centrados, arraigados no nosso coração, que tudo naturais, seja tudo o que for, ela provém de Deus. Então, se há uma permissão de Deus, o texto aqui está dizendo, se chover em determinado lugar e outro não.
Isso eu já presenciei aqui, em Guaianazes, aqui no nosso bairro. Uma chuva de alargar tudo aqui. E a 300, 400 metros da minha casa não caiu uma gota d'água. E agora o texto me fez pensar. Puxa vida, nós temos muita dificuldade de interpretar Deus. Nós temos muita dificuldade de entender a soberania de Deus. E nós temos muita dificuldade em saber que Ele continua sendo Senhor e provedor de todas as coisas, quer nós entendamos que elas possam, de alguma maneira, nos beneficiar, quer nós não entendamos que, de alguma maneira, ela tem um motivo para não nos beneficiar. Veja que as cidades elas andaram errantes, ou seja, as pessoas andaram errantes, não na confiança de Deus, mas na busca da provisão do homem para suprimento daquilo que era deles. E é muitas vezes nisso que nós se afastamos de Deus. É exatamente nesse ponto que nós se afastamos de Deus. Porque às vezes nós oramos para que Deus mande chuva e de repente nós estamos orando para que Deus pare a chuva, porque agora é demais, Senhor. Quer dizer, nós somos incoerentes em determinadas ações nossas. E isso mostra a nossa inconstância, né, de não entendermos o tempo de Deus e a forma de atuação de Deus. Então, eu entendi nesse sentido que, da mesma forma como Deus proporciona algo que pode ser bom para um lado, ele tem o seu propósito em não permitir que a mesma chuva caia lá, mas que ambos, aquele que recebeu a chuva e aquele que não recebeu a chuva ao mesmo tempo, ele tem que entender qual é o propósito de Deus e por que naquele momento Deus não permitiu que aquilo ocupasse. Veja que quando você busca um subterfúgio que não é Deus, Deus pode mandar aí, como o texto diz, lagartas, ferrugens. E aí todos fazem assim, nossa, natureza, esses bichinhos danados. Não, esses bichinhos danados, não. Eles te incomodaram um tempo? Não. Mas Deus os fez incomodar porque o que você faz não glorifica nem exalta o nome de Deus. Amém, pastor Carlos. Obrigado, meu irmão, pela contribuição. Eu estou lembrando aqui, irmãos, da lista dos meus pecados com relação a essa questão do tempo, viu? Porque em São Paulo, meus irmãos, lá o tempo, no dia faz 3 estações, entendeu? E como eu já reclamei com Deus, eu já murmurei, entendeu? Meus irmãos, só Deus para me aguentar e ter misericórdia, porque eu vou te falar, viu? Não é brincadeira, não. Como essa palavra aqui, nesta tarde, a gente está aprendendo muito com isso, viu? Que bênção. Pastor Arthur Zeno, meu irmão, uma alegria tê-lo conosco e eu gostaria que o irmão considerasse, lesse para a gente aí, né, no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 11, e também Isaías 45, versículo 7. O que o Senhor consegue enxergar aí como Deus, se o Senhor consegue enxergar Deus assumindo a responsabilidade nesses textos bíblicos, né? E então, leia, por favor, Êxodo, capítulo 4, e o versículo 11, e depois Isaías, capítulo 45, e o versículo 7. Fique à vontade, pastor, para falar. Êxodo 4:11. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Êxodo 4:11 diz: E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou quem vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Todas estas coisas. O que eu entendo, né?
Interessante é que a gente, no mundo atual, a gente vê muitas coisas, muitas fotos, muitas imagens, muitos testemunhos. Então, assim, ficou mais difícil as pessoas enganarem as outras, porque hoje a gente tem notícias de vários lugares. Mesmo tendo nós vendo as imagens das coisas, não é suficiente para, por exemplo, para mim, a gente contemplar essas coisas visivelmente, presencialmente. Eu guardo uma experiência comigo, estou procurando aqui Êxodo. Eu guardo uma experiência comigo sobre isso, sabe? Sobre a questão da criação de Deus. Eu vejo as coisas pela foto. Por exemplo, a gente tem acompanhado a Convenção Batista Brasileira e eu sempre gosto de ver nas imagens alguns pontos turísticos e quando a gente chega lá, a gente sente a beleza das coisas, não é? Então, a gente vê que realmente Deus, e assim, se não for Deus que criou isso, e quando a gente vê com nossos próprios olhos, quando a gente escuta, por exemplo, vocês conhecem a bica do Ipu? A bica do Ipu, estão mais próximos do que eu acho, mas é no meio do sertão, caindo de parece que é 125 metros, uma queda d'água, no sertão, um lugar quente que só, e é uma cachoeira que chamam de Velho de Noiva, quase no centro da cidade, e aquela cachoeira cai 24 horas por dia, todo dia, toda hora, sem parar. E veio parar agora, quase depois de 50 anos, numa seca que houve no final do ano passado. Mas esses dias está lá direto. Quer dizer, a gente quando escuta isso, assim, quando nossos olhos veem, e quando a gente escuta isso e contempla a natureza, aí a gente assim, faz, não tem outra explicação. Só Deus pode fazer isso. De onde vem tanta água, de onde vem tanta coisa, de tanta beleza, só a mão de Deus realmente pode fazer isso. Eu, certa vez, fui lá e levei aqui umas duas famílias aqui da igreja. Minha sogra mora lá, a gente ficou tudo dentro de uma casa só. E os irmãos já conheciam na foto, inclusive o batistério da igreja é o desenho da bica do Ipu. Mas quando eu cheguei lá, nós passamos da entrada, porque sobe a serra, é 1,5 km. Quando nós chegamos na queda, debaixo da bica mesmo, no restaurante, o irmão olhou para mim e falou assim, trêmulo, emocionado, e ele tinha hora que a garganta dele travou, porque ele viu, pastor, muito obrigado. Eu disse assim, obrigado por quê? Obrigado por... Aí ele se emocionou e eu notei a emoção dele. Ele disse, por ter me trazido aqui, e eu vejo, senti, ouvi uma beleza dessa. Ele disse, é algo tremendo. Muito obrigado por me proporcionar essa oportunidade de contemplar a beleza e as maravilhas de Deus. São coisas assim que a gente não sabe explicar. Agora, com relação ao mal, eu fico com o conceito, não que Deus criou o mal em si, mas o mal é exatamente a ausência de Deus na vida do ser humano. Quando o ser humano começa a tratar a natureza de uma forma que não é para ser tratada, nós sofremos a consequência. Sofre o justo e o injusto. Agora, com relação à linguagem, é apenas a linguagem bíblica, para que o homem possa entender que o mal existe não por causa de Deus, mas por causa do próprio homem. E assim, consequentemente, o homem para com o homem para com a natureza, o homem para com
contra o animal irracional. Então, a gente vê a extinção de várias espécies e a gente vai sofrendo. Então, assim, Deus, assim, uma explicação do ângulo de uma visão, de um olho, da nossa audição, do tato, é uma coisa tremenda. Só Deus pode fazer isso. É isso, meu irmão. Amém, meu irmão. Deus abençoe, pastor Arthur Zeno. Pastor Francisco Pontes, por gentileza, pastor, o senhor poderia considerar qual é a sua atitude, geralmente, uma atitude em relação ao tempo? Você tende a reclamar sobre o clima? Tem costume de dar graças a Deus pelo clima? Você sente que Deus não é responsável? Qual é a sua atitude, geralmente, diante desse quadro climático, né? Agrada a Deus ou não? Qual tem sido a sua atitude, meu irmão, com relação a essa questão? Então, por favor, o senhor tem 2 minutinhos aí para compartilhar conosco, pastor Francisco Pontes. Graças e paz a todos, amados irmãos, pastores, amigos. Querido, até não ter lido o livro, eu tinha uma compreensão diferente, né? Oscilava. Horas reclamava, horas não. Em momentos reclamava, em momentos não. Tive uma experiência agora no Piauí. Muita gente acha que no Piauí não chove, né? Mas eu estava na região centro-sul do Piauí e lá chove muito. Nessa época começa em dezembro e vai até maio. Chove demais. Na cidadezinha que eu estava, chamada Nossa Senhora dos Remédios. Então, geralmente à tarde, porque o bioma lá é um bioma diferente do nosso, né? Cocais. Tem muita palmeira, né? E fica perto do Rio Parnaíba. Então, nosso culto era às 19 horas e tivemos que mudar para fazer só um culto no domingo pela manhã, às 9 horas, porque à tarde sempre chovia, né? E por muitas vezes nós ficamos lá presos na igreja, nas quartas, entendeu? E assim vinha aquela sensação de querer reclamar, por quê, né? Aquele calor, sair na chuva, tomar banho de chuva no meio do caminho. Então, assim, isso trazia um certo desconforto e um lamento. Mas, lendo o livro, né, confiando em Deus, sabendo que Deus ele controla todas as coisas, ele é soberano, está tudo dentro do propósito de Deus, certo? Apesar da nossa também participação, né, devido à nossa natureza pecaminosa, promovendo o desequilíbrio, né, da criação, e a criação ela geme, mas está tudo dentro da vontade de Deus, esse mistério, né, que nós precisamos compreender mais e entender mais para fortalecer a nossa fé. Então, a minha atitude hoje é diferente da do passado. Também em Fortaleza, o pastor Zeno deve lembrar bem que chove sempre pela manhã quando nós estamos indo para o trabalho. Quando é época de chuva, chove pela manhã e também chove à noite quando nós voltamos para o trabalho. E nos molhamos, né? Pegamos o ônibus, ou quem tem carro vai de carro, pega aquele trânsito, aquela confusão, né? Então, há uma tendência natural, no momento com relação não só ao problema do clima, né? Mas as dores, acho que vamos falar mais à frente sobre isso, as tribulações, os terremotos, esses acontecimentos naturais que estamos passando agora, o vírus, né? Okay? Esses desastres naturais, né? E paradoxais. Mas para Deus está tudo no controle dele. Isso nos conforta, isso nos anima, que Deus está no controle de todas as coisas. Tem que ver. Amém, amém. Obrigado, pastor Francisco Pontes. Quero passar a palavra para o pastor Marcos, fazer algumas considerações práticas aí
a respeito do que nós estamos considerando nessa tarde. Por favor, pastor, com a palavra. Obrigado, pastor Francimário. E certamente até este ponto estamos desfrutando algumas observações ricas e edificantes para cada um de nós. De fato, a questão de como Deus dirige este mundo vai além da nossa compreensão. É além da nossa compreensão. Mas o fato que ele dirige as circunstâncias deste mundo natural é isso que está sendo destacado com muita clareza nos versículos sendo lidos e nas exposições que estão sendo desenvolvidos. Para nós, isso é de suma importância, porque mais uma vez, a gente está falando sobre coisas óbvias. Chuva, falta de chuva. Mas podemos também falar sobre viroses, falta de viroses, Covid-19, falta de Covid-19. Quem está no controle? Porque são questões, fatores físicos. E a Bíblia nos ensina com muita clareza que, de fato, Deus controla. A Bíblia não nos informa em detalhe exatamente como Deus faz. É bom que sempre lembramos, porque, mais uma vez, esta conversa está tocando tantos assuntos que merecem até mais sondagem teológica. Já ouvimos sobre a questão do mal. Como nós entendemos o mal? E temos até, normalmente, a explicação que já foi até tocado nas explicações, mas o mal tem dois aspectos. Tem o mal chamado mal natural e o mal moral. E, de fato, quando nós contemplarmos a doutrina da criação, todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Existe o mal natural. Por exemplo, um terremoto normalmente é considerado o mal natural. O terremoto não tem disposição de machucar pessoas, porque é uma força, mas pode provocar até estragos. Então, isso fala muito sobre como nós vamos lidar com o mal natural. Já foi dito aqui por alguns dos pastores hoje à tarde que precisamos ser bons mordomos. Não dá para evitar as consequências de chuva em excesso, falta de chuva, terremoto, furacão. Não dá para evitar essas coisas, mas dá para, de vez em quando, até minimizar bastante por meio de cautela, por meio de boa mordomia. Então, só algo para nos contemplar. O cristão, nós, até como batistas, sendo comprometidos com a palavra de Deus, temos esta mordomia da criação. E certamente nosso assunto de hoje vai destacar a importância que nós sejamos bons mordomos da criação. Segundo ponto, rapidamente aqui, mal natural. Também já foi notado como pessoas podem fazer coisas devido a uma mal administração da criação, ou por meio, ou até de onde vem o mal. Esta observação é tão bom que o pastor Melk fez, porque, de fato, a Bíblia diz com muita clareza lá no Romanos, é um resultado dos propósitos da criação iniciais sendo distorcido pela rebelião. E pecado sempre é uma distorção do bem intencionado por Deus. É bom amar este mundo. É ruim cultuar este mundo. É bom amar a sua esposa. É ruim cultuar sexo. É bom amar, querer ser próspero para abençoar outras pessoas e abençoar a obra de Deus. É ruim viver só para ganhar dinheiro.
O problema não é poder, ou sexo, ou dinheiro. O problema é o coração sendo distorcido, curvado em si. Então, mal moral sempre faz parte desta questão. Mas eu creio que, para mim, pessoalmente, finalizando o ponto aqui, porque está ali, numa das perguntas, você tem costume de dar graças a Deus para o clima? Meu irmão, deixe-me confessar publicamente meus pecados. A resposta é não. Não. Eu vou dizer que não tenho costume de fazer isso. E esta semana que vem, nós vamos tirar um momento de oração e jejum, quinta, sexta-feira. Acho que seria super legal para a gente passar alguns momentos só agradecendo, porque, de fato, a Bíblia está nos ensinando com muita clareza, Deus controla este mundo. Então, nós precisamos ter até uma atitude de agradecimento ao respeito da natureza, porque, certamente, a Bíblia nos ensina com muita clareza, Deus está no controle. Amém, pastor Marcos, obrigado. Irmãos, nós estamos falando sobre Deus, sobre o que acontece no mundo, né? Tsunami, terremotos, né? Vulcões e entre outras coisas, né? Que são catástrofes que têm atingido o nosso planeta, né? Agora, nós vamos mudar um pouquinho o tom, né? Falando sobre a questão do ser humano. Por exemplo, uma criança que nasce com síndrome de Down, uma criança que nasce com necessidades especiais, qual seria aí a nossa palavra para essa mãe, para esse pai, né? Como que nós conseguiríamos colocar essa situação para os pais que às vezes não aceitam? Eu conheço pessoas que têm criança com necessidades especiais e não aceita, né? Fica orando ali, insistindo na oração. Claro que eu não estou dizendo que a gente não deva orar para Deus curar, para Deus fazer um milagre. Deus pode fazer, mas não aceitar. Então, nós precisamos compreender essa questão. E o pastor Melquisedeque, ele vai fazer uma leitura de João, o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 e 3, e ele vai nos trazer uma explicação, né, em suas próprias palavras, a razão que Jesus dá para a cegueira daquele homem. Claro que nós temos nas narrativas dos evangelhos uma série de situações que contempla uma situação tão difícil quanto essa. Então, o pastor vai ler essa passagem do Evangelho de João e vai deixar aí as suas impressões com relação a essa questão. Passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que neles se manifeste a obra de Deus. Então, o versículo 3, Jesus ele traz exatamente o entendimento da pergunta dos discípulos. Mas não era apenas esse caso isolado. O grande questionamento é porque isso poderia ser aplicado em vários outros contextos, como várias outras pessoas que têm a mesma situação patológica, que nasceram também com deformidades, com algum tipo de malformação. Então, aqui, em particular, Jesus foi bem direto, né? Então, para mim, responder em cima do texto, amém. Jesus disse que o caso dele era um caso específico, né? Jesus está falando que no caso daquele homem em particular, para que se manifestasse o poder de Deus na vida dele. De que forma? Então, talvez a grande pergunta, eu não quero fazer como Jesus, né? Quero responder perguntando, se Jesus está falando da cura que viria posteriormente, ou exatamente o fato dele ter nascido cego. Jesus está falando da cura que iria acontecer por meio daquela situação, porque parece um caso aleatório. Aparentemente, Jesus vai passando e encontra. Os discípulos vê esse homem. Então, será que todos os cegos nasceram para que se manifestasse a glória de Deus no sentido da cura da sua cegueira ou de algum tipo de doença específica que pode ter acontecido ou vindo sobre alguém
Eu acredito, meus irmãos, que Jesus está falando nesse caso em específico. Jesus está exatamente citando o caso desse jovem em particular. Eu não vejo fugindo desse contexto quanto à questão do que iria acontecer com aquele homem. Até porque a Bíblia diz que o pecado do pai o filho não levaria exatamente a culpa do pecado do pai. Não seria exatamente essa vamos dizer assim, o final desse rapaz em particular não seria esse, não seria exatamente a condenação por causa do pecado, que era inclusive algo que a lei previa. A consequência do pecado na vida dos filhos em decorrência do erro dos pais. Jesus ele nos faz entender que as coisas que acontecem em nossas vidas, ou que já aconteceram, ou que nós temos, seja lá doenças patológicas ou algo que foi adquirido com o passar do tempo, isso não está caracterizado que isso foi uma herança dos meus pais, mas consequência do pecado. É uma situação em que não dependeria dos meus pais, porque eu sou tão pecador quanto eles. Então, a culpa não veio necessariamente da herança paterna, mas da herança pecaminosa, da herança do pecado em mim. A herança do pecado em minha vida me faz ser herdeiro de consequências também, sejam elas físicas, até mesmo quando é uma coisa patológica, uma coisa genética, eu acredito que vem tudo em decorrência do pecado. Esses 3 versículos em particular, em relação a esse homem, esse jovem, eu acredito, quando Jesus fala sobre a manifestação do poder de Deus, eu creio que Jesus está ali falando sobre a cura específica daquela pessoa em particular. O que não quer dizer que todos os outros seriam ou teriam a mesma situação ou seriam da mesma forma curados naquela situação. Né? Então, teologicamente, eu não tenho um comentário muito afim nesse contexto para essa aplicação. Eu prefiro ficar na superfície um pouco mais em cima e esperar que o pastor Marcos me ajude, né? Mark Johnson, nesse aspecto. Ok, pastor Melquisedeque, obrigado, meu irmão, pela sua contribuição. Gostaria de ouvir agora o pastor Carlos, né? Ele vai também tratar de um assunto bem interessante, oportuno, seguindo essa mesma sequência de pensamento, né? Pastor Carlos, o que Deus nos ensina sobre a concepção das crianças em Gênesis, capítulo 16, versículo 2? Qual é a sua leitura com relação a essa questão da concepção das crianças? Por favor, pastor Carlos. O versículo 2 de Gênesis 16 diz assim: E Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Aqui tem um ensino, eu creio que é muito profundo, e nós precisaríamos estar muito atrelados a Deus para que isso não aconteça. A minha pergunta seria: qual é o casal que não quer ter filhos? Qual é o casal que não quer ter filhos? Todos querem ter por uma questão da descendência, por uma questão da família crescer, por várias, né, formalidades que permeiam a vida de um casal. Quando nós vemos esse texto aqui, eu fico olhando com uma certa cautela, porque Deus já havia dito o que iria fazer. Agora, por um outro lado, nós vemos que essa falta de comunhão, essa falta de visão, essa falta de fé, de crer que Deus tem um propósito naquilo que Ele está fazendo, porque, veja, ela entrega uma serva para quem? Para o seu marido. Ela já estava cometendo um erro muito grave diante de Deus, isso teve repercussão a Israel lá na frente depois.
Nos dias de hoje, irmãos, nós vemos aí barrigas de aluguéis, vemos aí métodos de inseminação artificial. Eu penso que tudo isso é uma forma da ciência talvez ajudar as pessoas, mas entendo também que, em contrapartida, é uma forma das pessoas não crerem no poder de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Sarai sabia que ela era uma mulher que ela não era fértil, que ela não poderia produzir filhos. Mas Deus tinha feito uma promessa, e essa promessa ia se cumprir pela geração. Como nós traríamos isso para dentro da nossa igreja hoje? Um casal que chega para um pastor e diz: pastor, meu marido ele tem dificuldades, posso ter um filho por inseminação, posso ter um filho por um outro método? Com toda sinceridade, eu penso que a resposta mais exata de qualquer sensato pastor que cresce na palavra de Deus seria: ore ao Senhor e conheça o propósito de Deus para a vida de vocês. Busquem a resposta no Senhor. Embora haja essa ansiedade, haja esse desejo no coração de vocês em ter um filho, mas perguntem para que o Senhor responda com clareza se esse filho, porventura, ele será um canal de bênção ou talvez não. Porque aqui, como o pastor Mel estava citando aqui, olha que ele nasceu com um problema. E agora? A culpa é de quem? A culpa é de você que quis. Não, a culpa é de você porque foi o seu útero. Não, a culpa vai acabar recaindo sobre Deus. E nós precisávamos entender esse processo que acontece aqui, que é o mesmo processo que aconteceu lá também. Ninguém está procurando Deus, ninguém está crendo na palavra de Deus. As pessoas parecem que creem mais na ciência do que no poder de Deus manifesto na vida delas. Essa pandemia que hoje nos cerca aqui, ela deixou isso muito bem claro em muitos aspectos na vida de muitos crentes, eu penso. O ímpio eu já nem falo nada, mas o crente, alguns deles estão aí procurando fio de cabelo em Bíblia, outros estão comprando feijão para que possam tomar e curar. Meu irmão, eu acho que o mesmo Deus no passado é o Deus do presente e é o Deus do futuro que vai agir da mesma forma e da mesma maneira. Deus não mudou. O que é que mudou? A concepção das pessoas em não conhecer a Deus, em não buscar a Deus, né? Porque o 29:31 diz: e quando o Senhor viu que Lia era odiada, ele abriu seu ventre, mas Raquel era estéril. A mesma situação, a mesma coisa. Quando nós pegamos aí também Ana, né? Então você veja, será que Deus ele hoje está restrito a operar na vida daquele que crê da mesma forma que operou com essas mulheres no Antigo Testamento? Eu penso que não. Eu penso que não. Ele é o mesmo Deus de poder, ele é o mesmo Deus de graça, ele é o mesmo Deus de bondade e ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. Uma oração fervorosa, um pedido com carinho, buscando essa direção, tenho certeza que Deus daria outra solução como deu a eles aqui. E talvez algo antecipadamente, buscando apenas no contexto da ciência, buscando o favor de homens, possa ter sequelas lá no futuro que só Deus sabe como elas procederão. Ok, pastor Carlos, obrigado, meu irmão, pela sua contribuição. Irmãos, a nossa conversa aqui ela é muito importante e profunda, né? Pensar nessas questões que nós estamos colocando e nos leva a pensar numa série de coisas e diante de tudo sabemos que Deus está no controle, Deus é soberano e podemos confiar e exercitar a nossa fé no Senhor. Eu quero colocar aqui uma outra questão, agora dirigindo aí para o pastor Arthur Zeno. Pastor, olhando para essa questão de catástrofes como terremotos, secas,
cegueira, né? Falta de filhos, como foi colocado agora há pouco pelo pastor Carlos, né? As pessoas elas vão estar sensíveis a fazer perguntas, né? Por que que eu não posso ter filho? Por que que o terremoto acabou com minha casa, né? E certamente não podemos aprender muito sem fazer perguntas, né? O fato de fazermos perguntas não significa que nós estamos incorrendo aí em pecado. Mas diante disso, pastor Arthur Zeno, será que há limites para os tipos de perguntas que nós devemos fazer a Deus? Será que há limites para isso? Ou não? Será que nós podemos esperar que Deus responda a todas essas perguntas que nós estamos fazendo para Ele? O que o senhor acha, pensando nesse quadro que eu estou pintando aqui? Por favor. Pastor, pela minha visão, é o seguinte: nós, quando nos convertemos ao Evangelho, nós passamos a ter uma cosmovisão, uma visão de um todo. Então, eu preciso aprender muito, mas para os pastores, os líderes, aqueles que pastoreiam, é difícil aconselhar depois que o caso está sem jeito. É difícil, porque a maioria das pessoas, grande parte das pessoas, quando procuram um aconselhamento, seja ele, por exemplo, casalzinho de namorado que está pensando em casar e avança o sinal, né? No caso da fornicação, aí a moça já está grávida, e no caso de separação, né? E aí quando vem se aconselhar, o caso já está sem jeito. Por que que eu estou falando isso? Eu prestei muito bem a palavra do pastor Melquisedeque e do pastor Carlos agora, mas eu falo uma coisa que eu falo na igreja, e se eu estiver errado, pastor Marque aí nos oriente e me ensine. Em Êxodo, no capítulo 20, quando Jesus fala, ou quando Deus manda os 10 mandamentos, né, no versículo 6, diz assim, versículo 5 diz assim: não te curvarás a elas e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daquele que me aborrece. O que é que eu entendo quando Deus diz que vai visitar a maldade dos pais nos filhos? É quando os jovens, vou citar aqui os jovens, na flor da idade, com todo o ímpeto e vigor, adrenalina, começam a usar droga, fumar cigarro, não dormir direito, bebida alcoólica. Aí, nesse processo de levar uma vida irregular, e muitos de promiscuidade mesmo, a moça fica grávida. Então, eu digo assim, a maldade dos pais é ele não preservar o seu corpo. Porque aí é onde o pastor Melquisedeque entrou. Não é uma questão patológica, é uma questão genética. De repente, o filho nasce, como o senhor falou, pastor Francimário, uma pessoa nasce com síndrome de Down, às vezes sem braço, às vezes cego, é porque o pai não preservou o seu corpo. Aí eu vou puxar aqui para outro versículo, para outro texto bíblico. Se eu tiver errado, depois nós temos o nosso professor aí, a questão de firmar nossa casa na rocha. Quer dizer, quando um crente tem a casa dela firmada na rocha, ele segue os princípios de Deus. Sela o corpo, é o que diz lá em 2 Coríntios 3,16, que nosso corpo é templo do Espírito e morada de Deus, que nós não devemos macular ou manchar esse templo. Quando nós desobedecemos a Deus, sofremos a consequência. Aí a criança nasce deformada e nós vamos culpar a Deus, onde a culpa foi do próprio homem, a maldade dos pais nos filhos, eu entendo que seja isso. Aí, quando muitos crentes mesmo já entre aspas, na igreja, não sei se convertido, desobedece da mesma forma, e quando acontece de um filho nascer
com um certo problema, aí vão culpar Deus, entrar em corrente de oração, e aquele negócio que o pastor Marco falou, né, de comprar a sementezinha para ser curado, etc, etc. O caso está sem jeito. Quer dizer, a questão da como é que se diz, se antecipar, da prevenção. Nós temos que nos prevenir. Então, quando nós nos prevenimos, a probabilidade de termos uma vida saudável, família saudável, ela é muito maior. Né? Ela é muito maior, imensa. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu acredito que muitas famílias já não teriam seus filhos saudáveis. Por isso, irmãos, que eu fico muito preocupado quando eu vejo algumas pessoas já convertidas e em meio a algumas coisas, fumando e bebendo e não dormindo direito, eu digo, já convertido assim, já na igreja. E, de repente, o filho nasce, aí, quando está no processo de aprender a ler, escrever, aí fica dizendo, menino, dá trabalho para ler, mas não se lembra que, quando era jovem, estava lá com um cigarro na boca, e isso prejudicou a visão da criança. Eu não sou médico, não, nem cientista, mas a gente sabe que isso prejudica a nicotina, a questão da droga. Então, isso vai afetar no filho. Então, eu vejo assim, é a consequência do erro do homem. Nós, preservando isso e vivendo o evangelho, ensinando nossos filhos, a probabilidade disso dar certo é tremenda, porque estamos seguros pela palavra e obedecendo fisicamente. Agora, tem as suas exceções, é óbvio, tem as suas exceções. Às vezes, a gente faz tudo certo e, de repente, acontece, aí entra aquele negócio, aquele texto que você indicou ali para o pastor Melquisedeque. Aconteceu isso para a glória de Deus. Então, é se segurar na palavra e algumas respostas nós teremos lá em cima. Amém, pastor Arthur Zé. O senhor tocou num assunto aí que será, inclusive, assunto para o próximo sábado, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? Um assunto muito importante que nós vamos estar falando com mais propriedade, mas o senhor já tocou aí um pouquinho nessa questão, né? No próximo sábado a gente vai estar falando sobre essa questão. Pastor Francisco Pontes, meu irmão, pensando nessa mesma linha aí de pensamento da pergunta anterior, descreva aí uma experiência em sua vida que você duvidou do controle de Deus sobre o universo, né? E perguntou a Deus, por que Deus? Por que disso? Por que daquilo? Quais foram aí, pastor Francisco, as respostas que você conseguiu e recebeu como resultado do seu interrogatório a Deus? Alguma coisa boa veio dessa experiência? Se veio, o irmão compartilha conosco, tá bom? O irmão tem 2 minutinhos aí, que as nossas horas aqui, meus irmãos, o tempo está voando. Então vamos aí ver se a gente consegue concluir, né, esse assunto tão importante dentro do tempo hábil. Por favor, pastor Francisco. Por muitas vezes eu realmente vendo catástrofes. Uma delas foi aquele tsunami no Japão, outro parece na Filipinas, onde pessoas estavam trabalhando, se divertindo. De repente, houve aquele tsunami e o mar adentrou a terra, né? E as cenas são fortes e eu indaguei, por que Deus? Por que de tudo isso? Hoje eu tenho a compreensão que é soberania de Deus, que é inútil, né? Esse gesto de desconfiança para com Deus, né? Sabemos que os caminhos de Deus, sendo os caminhos de sabedoria infinita, eles não podem ser compreendidos por nossa mente finita. Hoje eu tenho uma compreensão e não me faço mais essas perguntas, né? E eu vejo que a dificuldade
para realmente explicar uma tragédia, o pastor Carlos falou, para uma mãe, um pai, que perdeu um filho. Eu me lembro de uma cena de um tio meu que gritou bem alto: por que Deus, você tirou meu filho, né? Por que você tirou meu filho? Então, é complexo, é muito complexo explicar para uma pessoa que não entende que para Deus, através daquela tragédia, né, tem um propósito, tem um aprendizado. Deus nos oferece isso. Então, fortalece a nossa fé. Mas para quem passa por angústias, sofrimento, naquele momento, é natural. Eu acho natural a pessoa fazer uma determinada pergunta assim, né? Para nós que temos uma compreensão mais ampliada da soberania, da infinitude de Deus, fica mais fácil, né? Compreender que tem um propósito. Eu me lembro de um caso também que um homem orou muitos anos para que seus filhos se convertessem. E os filhos vieram se converter no dia que ele morreu, no velório. O pastor pregou e eles aceitaram Jesus. Então, quer dizer, é um assunto complexo, né, para se tratar, mas eu creio que é uma questão de crença, de fé na palavra de Deus e de melhor entendimento. Eu tenho aprendido muito e assim eu quero continuar através desse estudo, né, tanto aquele outro lá, da santidade, né, como esse, confiando em Deus. Nós possamos aprender mais e mais. Confiar em Deus. Amém, pastor Francisco Pontes. Nós temos uma última pergunta aí, que eu acho que é de cunho prático para todos nós, e eu queria deixar uma consideração a respeito dessa última pergunta que os irmãos têm aí no seu guia de estudo, né? Como lidar com o fato de que Deus está no controle da natureza e quando isso afeta a nossa vida diária, especialmente as circunstâncias atuais, né? Imaginar, irmãos, uma situação, vou dar um exemplo aqui, a casa que eu estou morando, de repente ela ela cai e não é possível restaurar, tem que terminar de demolir, ou você imagina, você está indo com seu carro, de repente você bate, tem uma perca total, e louvado seja Deus se você saiu desse acidente sem nenhum dano colateral. Então, assim, falar de uma situação como essa, de um terremoto que acabou com uma casa, acabou com um bairro, acabou com uma cidade, que nem aconteceu alguns anos atrás na Cidade do México, e muitas pessoas morreram, outras ficaram feridas, eu não sei dimensionar o que é viver isso, porque eu nunca vivi isso, entendeu? Mas certamente, meus irmãos, não é uma situação fácil, entendeu? Nós estamos falando aqui de coisas que mexem conosco, que fala diretamente no nosso coração. Por exemplo, só para nós adicionar essa questão de catástrofe, imagina Jó, né? Deus permitiu Satanás, é interessante isso, irmãos. Nós não podemos perder isso de vista. Deus permitiu, Deus autorizou Satanás lá e te ceifar a vida dos filhos, e ele perdeu os bens e tudo mais. Tá? Mas a questão que eu quero me ater é o seguinte, diante de tudo que Jó passou, irmãos, é difícil, eu não consigo me colocar no lugar de Jó. A dor que esse homem sentiu em não ter mais os seus filhos junto de si, mas uma coisa que eu aprendo com Jó é que em meio a toda aquela situação que era estranha a ele, porque ele nunca havia passado por aquilo, ele continuou confiando no Senhor. Ele continuou, mesmo sem entender o que estava acontecendo, mas ele confiou em Deus. Ele reconheceu que Deus estava no controle, que Deus era soberano, né? Tanto que ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Então, quando eu olho para uma situação dessa, a minha oração é que Deus não me permita passar por isso. Mas se eu passar por uma situação dessa, que Ele me dê graça e sabedoria para mim agir como Jó agiu, como tantos outros homens de Deus. E eu falo, irmãos, tem sido muito bom poder estar aqui com vocês, aprendendo, ouvindo de vocês a palavra de Deus e estar sendo educado pela palavra de Deus. Então,
louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Espero que nós possamos a cada dia continuar crescendo aí para a glória de Deus. Pastor Marcos, eu quero passar-lhe a palavra para o senhor fazer as considerações finais, né? E de antemão já agradeço a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes nessa tarde. Pastor Francimário, obrigado. Cada um de vocês, pastores, participando hoje à tarde, eu queria expressar a minha gratidão. Mais uma vez, nós temos participado numa conversa rica. Já houve muitas perguntas excelentes que foram destacadas hoje à tarde. Nós vamos retornar a semana que vem e conversar mais sobre essas questões, quando nós contemplarmos a soberania de Deus e a responsabilidade do ser humano. Mas, meu amigo, a minha amiga que está assistindo esta apresentação, esta conversa entre líderes da região sul do Ceará, eu queria encerrar com uma observação final sobre João capítulo 9, versículos 1 a 3. O que você ouviu hoje à tarde, como estas perguntas, observações, até sondagens teológicas, filosóficas, pode ser somado com estas palavras. Cada um de nós temos um contexto. Né? Temos o contexto que o fato que nós somos, de acordo com Romanos 5, 12 e 13, como nós estudamos alguns dias atrás, nós somos filhos de Adão. Então, nós recebemos já uma natureza pecaminosa, que queria dizer que, por definição, estamos dentro de um contexto em que dificuldades podem acontecer. A Bíblia diz, no Romanos 8, que esta criação já está longe dos propósitos iniciais. Então, o contexto já dá espaço por problemas de saúde, devido à genética, devido às circunstâncias onde nós fomos criados. Já houve a observação correta que ações morais podem ter consequências também, e nós precisamos levar isso em conta. Isso faz parte daquele contexto maior de cada um de nós. Mas a esperança que nós estamos destacando hoje à tarde é a seguinte: seu contexto de saúde, seu contexto de criação, quem sabe legado genético, as circunstâncias que aconteceram na sua vida, seu contexto não é a palavra final sobre sua vida. Isso é o ponto de João 9, 1 a 3. Os fariseus estavam basicamente fazendo uma os discípulos estavam fazendo uma observação igual de muitos hoje em dia que falam sobre a maldição hereditária, dizendo, aparentemente, aquela situação, aquela pessoa é amaldiçoada, deve ser a culpa ou dos pais, deve ser a culpa ou dos pais ou da pessoa, mas uma maldição hereditária que está sendo manifestada aqui, está recebendo o pagamento dos seus pecados. E Cristo Jesus falou, não é assim, não. Cada um tem seu contexto, consequências, tem genética, pecado que neste mundo, no sentido geral, até decisões feitas por nossos pais podem nos impactar. Mas isso não é a palavra final. Isso não é a palavra final. A palavra final que Deus diz sobre a nossa vida é: eu estou trabalhando nesta situação para a minha glória. Isso queria dizer o quê? Para você, para mim, para nós todos. Há esperança. Então, meu amigo, minha amiga, assistindo essa conversa, não esqueça que neste mundo natural vai ter momentos abençoados e até extremamente difíceis. Mas você não é abandonado. Há esperança, porque Deus está agindo na sua vida. Que Deus abençoe.
Continue conosco, aproveite os recursos sendo oferecidos pela associação e que Deus te abençoe em sua caminhada de cada dia mais confiar em Deus e até a semana que vem. Que Deus os abençoe.